Neemias, capítulo 11. E os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. E esses são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades: Israel, os sacerdotes, os levitas, os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Oze, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. Esses são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e depois dele Gabai e Salai, ao todo 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senuá, o segundo sobre a cidade. Do sacerdote Gedaías, filho de Joairibe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra na casa, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos chefes dos pais, 242, e Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesir-Lemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim, e dos levitas Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sabetai e Josabade, dos chefes dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que iniciava as ações de graça na oração, e Baquibuquias, o segundo de seus irmãos, depois Ábida, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284, e os porteiros Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. E os netineus habitaram em Ofel, Ezia e Gispa presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei acerca deles e uma certa regra para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesazabeel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quantas aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon e nos lugares da sua jurisdição, e em Jeca Bizeel e nas suas aldeias, e em Jesuá, e em Moiada, e em Bet-Pelete,
e em Azar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, em Zorá, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, em Laquis, e nas suas terras, em Azaca, e nos lugares da sua jurisdição. Acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba, em Micmas, Aia, Betel, e nos lugares da sua jurisdição, em Anatote, em Nob, e em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adid, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, e em Ono, no Vale dos Artífices, e alguns levitas habitaram nas divisões de Judá e de Benjamim. Capítulo 12. Esses são os sacerdotes levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joai, Aribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesuá. E os levitas Jesuá, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Esses seus irmãos dirigiam os louvores. E Baquebuquias e Unis, seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesuá gerou a Joiaquim. E Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefe dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amaria, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Natanael, dos levitas nos dias de Eliasibe, foram inscritos como chefes dos pais Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefe de pais no livro das crônicas até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serabias e Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmão e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Esses viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, o filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbolos e com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofati, como também da casa de Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém, e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Então fui subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros em procissão, um à mão direita, sobre o muro do lado da porta do monturo, e após ele ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Mesulão,
Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filhos de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías e Azareel, e Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. Indo assim para a porta da fonte, de fronte deles subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, do lado do oriente. E o segundo coro ia em frente e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Ananeel e a torre de Meá até a porta das ovelhas, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer, e faziam-se ouvir os cantores juntamente com Zesraías, o seu superintendente. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas, dos campos, das cidades, as partes da lei para os sacerdotes, para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. E observava os preceitos do seu Deus e os da purificação, com também os cantores e porteiros, conforme ao mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade havia chefe dos cantores e dos cânticos de louvores e de ação de graças a Deus. Por isso todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e santificavam as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. Capítulo 13. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar, porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que precedia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimento, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei, e voltando a Jerusalém compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando-o eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimentos e o incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então
todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, o filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e as suas observâncias. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é esse que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais ao ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que dando já à sombra das portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus as portas a alguns dos meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia do sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações reis semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? Contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E dar-vos íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Oronita. Por isso o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei de todo o estrangeiro, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados, e para com as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para bem. Fim do livro de Neemias.